Olá, queridos! Estou aqui mais uma vez. Meu nome é Rodrigo Frota, sou empresário, presidente do Grupo Emops, CEO da franquia Control, presente em 9 estados, em expansão até a nível internacional. Estou aqui como Master Coach e também como pastor para contribuir com tudo aquilo que já tenho recebido de conhecimento, de bênçãos, a minha experiência profissional, a minha carreira profissional, para lhe ajudar a ter resultados melhores e maiores. Estamos seguindo aí a nossa série de princípios, de hábitos altamente eficazes que você poderá colocar em prática na sua vida, primeiramente para liderar a você mesmo. Lembrando o princípio, amar ao próximo como a ti mesmo, mas que para amar ao próximo, você primeiro precisa amar a você mesmo, liderar a você mesmo. E esses 3 primeiros princípios que nós estamos chegando hoje, a conclusão do terceiro, irão lhe ajudar a ter uma alta performance, uma eficácia muito maior com esses comportamentos para liderar a sua própria vida. São princípios que eu vivo, pratico, ensino nas minhas empresas, ensino na nossa igreja, ensino nas mentorias e agora estou compartilhando através de vídeos para que você possa também ser impactado. E o princípio de hoje e o último princípio, na verdade, dessa tríade para liderar a você mesmo é o princípio da... Terceiro princípio é o da soberania. Então, esse terceiro princípio, o princípio da soberania, você vai encontrar lá em Mateus 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Esse é o princípio também da prioridade. É o hábito, terceiro hábito das pessoas altamente eficazes, dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, que deve ser primeiro o mais importante. Eu vou até escrever aqui para você guardar. Soberania, Mateus, vou botar aqui o versículo, Mateus 6:33. Primeiro, o mais importante. Esse princípio nos ensina que jamais as coisas menos importantes devem estar primeiro que as mais importantes. As mais importantes não podem estar à mercê das menos importantes. Por isso, o versículo bíblico, esse princípio bíblico de soberania. O que é soberania? Soberano, que deve estar acima de todas as coisas. E no nosso entendimento e conhecimento, e como pastor, que nós cremos que Deus é a fonte de todas as coisas. E por isso, nós devemos colocar Deus e seu reino em primeiro lugar. E todas as outras coisas nos serão acrescentada. Quando Jesus foi questionado, qual é o principal mandamento? O que Jesus respondeu? Amarás a teu Deus com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração. Este é o primeiro dos mandamentos, ou seja, decidir primeiramente por Deus. E como pastor, por que eu digo isso? A Bíblia, ela é o livro da sabedoria. Toda a ciência humana, se você for observar e estudar, ela tem um conhecimento extraído da Bíblia, né? A ciência que traz um resultado positivo, a ciência que faz o bem. Você pode perceber. Recentemente descobriram que o jejum é saudável. Eu lembro que quando eu ia nos nutricionistas, eu fazia jejum, porque eu já tinha meu propósito com Deus, e o nutricionista falava que era loucura, porque eu tinha que me alimentar de 3 em 3 horas. E agora, recente, o Prêmio Nobel de Medicina, em 2016, foi para um médico, um cientista, um estudioso, que descobriu que o jejum, na verdade, faz muito bem para a saúde humana. Então, você observa que muitas vezes a ciência se engana, mas Deus não se engana. Deus criou um homem que criou a ciência, e não o inverso. Por isso, nós vamos sempre forçar aqui, reforçar os princípios bíblicos que geram esses comportamentos, esses hábitos
e que tem base científica, principalmente pela Franklin Covey e com ferramentas de Master Coach, que comprovam que trazem resultados extraordinários para a vida das pessoas. Vamos fazer um gráficozinho para você saber selecionar as tarefas, as coisas mais importantes, ok? Então vamos lá. Você vai fazer o seguinte, vai chegar aí em casa, pegar uma folha de caderno, fazer um X aqui assim e assim, tá? E aqui você vai usar um marco para separar as coisas urgentes, não urgentes, aqui importantes e não importantes. Qual é o propósito aqui? Eu gostaria de mostrar para vocês o seguinte: a maioria das situações que são urgentes foi porque não foram planejadas antes de se tornarem urgentes, porque não foram priorizadas e se tornaram urgentes. Por isso você precisa mapear esses 4 quadrantes aqui nas suas tarefas diárias para você organizar e focar naquilo que é mais importante. Vamos começar pelas questões não urgentes e não importantes. Que tarefas são essas? Vamos lá, mídia social, que eu sei que tem muita gente perdendo tempo em mídia social. Se você não ganha dinheiro com isso, não usa a mídia social para contribuir, como eu estou fazendo aqui, apenas para ver a vida alheia, elimine isso da sua vida. Outros, novelas, que hoje já não existe tanto, mas ainda tem gente assistindo novelas. O que mais que a gente pode dizer? WhatsApp, tem gente que vive no grupo do WhatsApp aí perdendo tempo. Tá? Então esse é o quadrante 4, né? Vamos dizer assim. E outras coisas que você sabe aí no dia a dia que você fica perdendo tempo, que não é nem urgente nem importante. E nesse quadrante, o que não é, que é urgente, mas não é tão importante assim. Vamos dizer que preciso ir para uma reunião da empresa, preciso responder os e-mails, você precisa fazer um telefonema, uma ligação. São coisas que você sabe que não são tão importantes assim, mas que de certa forma, se você não fizer, pode gerar algum problema e que você precisa fazer. E as urgentes e importantes, aí é onde é o maior problema das pessoas. Todo mundo, hoje, a maioria dos profissionais, vive apagando incêndio. Por que vive apagando incêndio? Porque está tomando o lugar com coisas importantes, resolvendo urgência e fazendo coisas que não são importantes, que não são relevantes. Wilfredo Pareto, que explica a regra 20-80, e isso saiu um estudo também, que os profissionais hoje, eles têm 80% do resultado deles por 20% do recurso do trabalho que eles desenvolvem. Ou seja, apenas 20% do que é mais importante gera 80% dos resultados. O que nós precisamos fazer é aumentar esses 20%, aumentar esse foco no que é mais importante. Isso é estudo científico. O que é urgente e o que é importante? Vamos lá. Uma crise conjugal. Olha só, o casamento. Crise conjugal. Já se tornou urgente, né? Não saía com a esposa, não saía com o marido, não tinha tempo para o marido, não tinha tempo para a esposa, não tinha diálogo, não tiveram tempo em família. E essa situação aqui, por não ser colocado como algo importante e que não era urgente, virou uma urgência e muitas vezes destrói famílias, destrói até impérios aí, muitas empresas, quando a família, a base é destruída. O que mais podemos citar aqui? Reuniões, né, emergenciais, visitas no cliente, porque senão vai perder o cliente. Por quê? Porque não ficou atento para as situações que precisavam ser feitas antes, de maneira preventiva, e agora está tendo que agir de maneira corretiva. Uma cirurgia, porque não cuidou da saúde, e uma série de coisas que se tornaram urgentes por não terem sido planejadas anteriormente. Qual é o nosso propósito aqui? Focar no que não é urgente e é importante. Vamos lá? O que poderia rebater isso aqui? Vamos trabalhar em cima daquilo que virou urgente. Exames médicos,
exercício, alimentação, tempo com a esposa, com filhos, visitas preventivas com clientes, vamos lá, o que mais? Reuniões, né? Várias reuniões, planejamento nos projetos e assim vai. Qual é o propósito? Aumentar esse quadro aqui, ó. Fazer com que ele fique assim, tá? Eliminar esse aqui. Seu propósito é eliminar esse aqui, ampliar esse aqui, diminuir o que é não importante e urgente e diminuir o que é urgente e que é importante para resolver. Porque aí você vai conseguir trabalhar muito mais no que é crucialmente importante. Aqueles 20% de recursos de ações de energia que você precisa desenvolver e que vai impactar 80% dos resultados. Como você pode organizar isso na sua agenda? Ah, mas eu não tenho tempo para fazer isso, eu não consigo encaixar isso na minha agenda. Então vou rapidamente aqui lhe mostrar. Isso aqui é a sua agenda, tá? Você tem aí de 8, 9, 12, 13, 16, 18. Como é que tá a sua agenda hoje? Tá um furacão, uma turbulência, tudo urgente, tudo tem que resolver para hoje, para ontem e não está sendo resolvido. Você vai classificar o que é mais importante, tempo com a esposa, planejamento com o cliente, exercício físico. Presta atenção, se você não fizer isso, você não vai conseguir colocar em prática. Então, você sempre chega, o ideal, na semana. Planeje semanalmente, haja diariamente. Planeje semanalmente, haja diariamente. Então, vou botar aqui, ó. Planeje semanalmente e execute diariamente. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar um ponto desse aqui, tempo com a esposa, e vou marcar data e hora. Tem que ser um compromisso com data e hora. Vou pegar o exercício físico, eu tenho que botar na minha agenda, com data e hora. E assim você vai organizando a sua vida, fazendo as coisas mais importantes em primeiro lugar. Lembrando, primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas que Salomão disse, já na sua fase, no término da sua vida, que tudo era vaidade e aflição de espírito. Por que isso? Se você não tem um propósito de vida com Deus, tudo se torna vaidade e aflição de espírito. E este princípio é o princípio da soberania. Primeiro, o mais importante, é o princípio da execução. O primeiro que nós aprendemos foi ser proativo. É o princípio de semear e colher, que você tenha a responsabilidade e o poder de escolher aquilo que você quer ser. Ou seja, você é o programador. O segundo é o princípio da visão, começar com objetivo em mente. Ou seja, você tem a capacidade de escrever o seu futuro, escrever a sua visão, escrever o seu programa. E o terceiro, você é o executor do programa. Você executa o programa conforme as suas prioridades. Espero ter contribuído mais uma vez com esse vídeo, com esses 3 primeiros princípios, para que Deus toque a sua vida e você tenha realmente uma vida em abundância nessa terra, conforme Jesus nos ensinou. Deus os abençoe poderosamente.